Ação! E de todos os sentimentos que eu pensei que eu fosse ter assistindo esse filme, tristeza foi o último que eu cogitei. Pois é, meus amigos, eu assisti 50 Tons de Cinza e sei que tá todo mundo esperando a minha opinião, não só pra comentar coisas técnicas, o que eu achei do filme como um geral, mas eu já aviso que eu também nem sei quanto tempo vai durar muito bem esse vídeo, mas tem muitas coisas que eu preciso dizer e eu não posso deixar de dizer coisas em relação a esse filme e o que eu senti, não só cinematograficamente, mas como pessoal. Eu tive uma experiência pessoal muito ruim com esse filme. Bom, quanto ao resumo desse filme, eu acho que eu não preciso nem fazer muito rodeio, né? Todo mundo sabe que a Anastasia Steele, uma menina, que ela tem 21 anos, ela tá terminando a faculdade dela de literatura, ela conhece o grande e poderoso Christian Grey, que é um cara que não tem nem 30 anos e já é dono de um império. Ele vai ser o orador da turma deles de formatura, né? O cara que vai fazer as honras e tal. A amiga dela que entrevistar o cara não podia, ela acaba indo no lugar e ela acaba conhecendo o cara. A princípio é só. Comentando um pouco das coisas cinematográficas, muitas pessoas falaram pra mim que, nossa, a foto desse filme é muito bonita. Eu não achei todas as fotografias bonitas. Tem algumas fotografias que em vários momentos me confundia muito, porque não conversava ocasião com aquilo que estava querendo passar. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência também. Sabe quando você olha uma cena e você fala, meu, tá errado? Pode ser que, porque na minha opinião, o filme todo é errado, porque ele é tratado como um romance quando claramente é uma história de abuso, é uma relação extremamente abusiva, o cara não é nenhum príncipe encantado, a menina, em vários momentos eu tinha vontade de abraçar a Ana e falar assim, meu, calma que vai ficar tudo bem, mas eu já tô começando a entrar na relação pessoal do filme, então foco, Nina, foco, que estamos falando da arte. E eu senti muito isso também, então a fotografia ela não conversou muito comigo. No começo do filme a gente tem toda aquela... O começo do filme é todo muito cinza. Eu não sei se eles tentaram brincar com essa história de 50 tons de cinza e colocar 50 tons de cinza. Eu achei muito ruim. Não gostei, não curti, sabe? É cinza demais. E lá não tem 50 tons, tem no máximo 5. E olhe lá. Bom, apesar dos pesares da fotografia, tem algumas cenas que são muito legais, a fotografia realmente me chamou a atenção, eu ficava prestando atenção, né, no cenário, essas coisas, eu falava assim, puxa, é legal. Na cena onde a Ana tá conversando com o Christian, a primeira vez quando eles se encontram, que ela tá fazendo a entrevista, eu gostei muito daquele jogo de plano e contraplano, porque a Dakota Johnson era uma moça muito bonita, e alguma coisa na fotografia, acho que pelo cenário ser apagado demais, e nessa cena tá tudo muito cinza e muito branco, e ela tá com uma roupa azul, uma roupa mais clara, o cabelo preso, e alguma coisa na fotografia faça com que aqueles olhos azuis lindos dela ressaltem, fiquem muito, muito em evidência. Com certeza isso foi proposital. Porque aprenda, gente, em Hollywood nada é por acidente, tudo tem um motivo, sério. Eu achei isso muito bonito, porque ressalta toda a inocência da personagem, uma certa curiosidade, né? E no caso do Christian, você já olha aquele olhar canalha, né? Porque ele é um canalha. Melhor personagem do filme, o elevador. Sério, eu não sei porquê, mas todas as cenas que envolviam o elevador eu achei muito legal. Porque o elevador, ele de certa forma é um indício do andamento, da evolução do relacionamento da Ana e do Christian. Porque a primeira vez que eles se encontram, quando ela vai embora da entrevista, né? Ela entra no elevador e ele fala assim, senhorita Steele, e ela fala Christian, ou ela fala senhor Grey, alguma coisa assim, são super formais. Na segunda vez que temos o elevador envolvido é a cena onde eles se pegam, que ele junta ela é a cena do pôster, né? Que eles se juntam e tal. E no final, aquele final, que já tá rolando mais uma coisa de intimidade entre eles, que ele já fala Ana e ela fala Christian, mas aí que ela tá completamente derrotada e o elevador fecha. Isso eu achei muito legal, ponto para 50 tons de cinza pelo personagem do elevador. Eu gostei muito, sério. Cenas eróticas, eu gostei bastante também, não de todas, confesso que algumas me deixou do tipo, por que isso tá acontecendo assim? Não digo de
no que está acontecendo fisicamente. Eu sei o que está acontecendo fisicamente. Tô falando artisticamente, tá? Porque tinham umas cenas onde eles queriam mostrar, olha, o Christian, ele é um safado e ele quer isso com ela, mas ao mesmo tempo eles davam um tom romântico pra cena. Entenderam o que eu quis dizer? São coisas que não funcionam. Isso que não funcionaram pra mim, tá, gente? Volto a lembrá-los que este é um vlog de opinião pessoal, tá? Então, assim, me incomodou porque você sabe o que tá acontecendo na cena, você sente um pouco do desconforto da personagem, mas eles querem te vender aquilo como a coisa mais linda do mundo, sendo que não é. Não que, tipo, uma cena erótica, bem feita, bem construída, sabe? Eu acho que 50 Tons de Cinza me fez pensar, fazer uma análise. Espero que vocês entendam. O Fantasma da Ópera, quando ele foi escrito e ele foi dado na mão para ser produzido, né? Eu não sei se originalmente era para ser um musical, mas isso não vem em conta. O Fantasma da Ópera, ele foi vendido como uma história de terror, entendeu? Só depois que tiveram a sacada de que, na verdade, era uma história de romance, eles conseguiram acertar o tom. E 50 Tons de Cinza não é uma história de romance, gente, sério. Parem de achar que é um romance bonito, onde a moça se descobre sexualmente, ela descobre um cara que gosta dela. Não. Christian Grey, ele é um cara controlador, ele é um stalker, ele é um possessivo, obsessivo, e ele devia estar numa clínica psiquiátrica. Tá, eu não consigo entender como é que mulheres acham um cara desse atraente. É um cara que praticamente quer que você assine um contrato onde você tem que se livrar de todo o seu livre-arbítrio, você tem que pertencer a ele, o seu corpo tem que ser dele. Para, porque nem sadomasoquismo é isso, tá? Sadomasoquismo não é isso também. Então, assim, ele é uma história que ele distorce tudo. Ele distorce a ideia de romance, ele distorce a ideia do sadomasoquismo e ele distorce a ideia de um relacionamento saudável. Ele distorce a ideia de que uma mulher, ela pode sim estar num relacionamento e, se não estiver no relacionamento, ser completa do mesmo jeito. E eu acho que, cinematograficamente falando, esse foi o meu maior problema com o filme. O filme, ele tava no tom errado, basicamente quase que o tempo todo, justamente por isso, por estarem tentando te vender uma história de abuso como se fosse um romance. Isso ficou feio. Fora várias pegadas Crepúsculo, né? Tudo bem que, não sei se todo mundo sabe que 50 Tons foi inspirada... foi plagiada de uma fic de Crepúsculo chamada Master of the Universe. Tudo bem que se passa em Seattle, que é uma cidade próxima a Forks, né? Eu sou uma fã de Crepúsculo, não sou tipo, meu Deus, quero casar com Edward, mas eu já tive a minha fase, eu gostava, eu vi os filmes, eu tenho os livros, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas assim, tinham várias cenas, tem uma cena onde a Anna está dormindo no carro e o Christian está dirigindo e ele dá uma olhadinha assim pra ela e vê que ela está dormindo. Gente, essa cena tem exatamente, acho que em Eclipse tem essa cena, exatamente a mesma cena, exatamente a mesma fotografia, só muda os atores, sério, porque até o carro do Edward no Eclipse é preto. Então assim, perdeu credibilidade comigo, porque literalmente chupou até do filme, sabe? Não basta ser plágio de uma coisa de uma fanfic, de uma história que já existe. Tem que ser plágio de um filme que já existe também. Mas como eu disse pra vocês no começo do vídeo, esse foi um filme que me deixou muito triste. Me deixou muito triste porque não só por tudo que a personagem sofre, por aparentemente tentar conquistar um cara que ela acabou se apaixonando, e isso é muito triste, porque ela é uma menina inexperiente nesse campo amoroso, não só no campo sexual, mas no campo amoroso, e ela acaba se apaixonando por um cara que ela idealiza e que não é desse príncipe encantado. Saindo um pouco do foco do filme, era sobre isso que eu queria conversar com vocês, sobre esse tipo de relacionamento abusivo que tanto homens quanto mulheres acabam sofrendo sem perceber, por insegurança, por acharem que a pessoa que está com elas está fazendo um favor a elas, porque se não fossem essas pessoas, você estaria sozinho. Gente, para, porque tá errado. Isso não deveria acontecer. Eu aqui tô compartilhando muito da opinião de uma amiga minha, da Carol. Beijos, Carol.
Ela escreveu um texto, inclusive, que eu vou colar pra vocês aqui embaixo. Eu falei pra ela que tá autorizado, ela deixou, então eu vou deixar pra vocês. É um texto curtinho, eu queria que vocês lessem. Sobre exatamente isso, sobre como ela saiu triste do filme. Eu não sei as pessoas, talvez quem seja fã do livro tenha gostado, mas quem foi de curioso e acabou indo pra se divertir, pra falar, ai, tá todo mundo falando que o filme é ridículo, que o filme é isso, tá, vamos lá se divertir. Essa minha amiga foi com esse pensamento e ela saiu do filme muito mal, justamente por causa desses aspectos que eu tô falando pra vocês. A que ponto a Ana, que é uma menina inocente, é uma menina que ela é mostrada como boba, como apaixonada, ela mesma fala, eu faço literatura, né, literatura inglesa, então eu meio que tenho que ser romântica. Ela gosta, ela quer romance, e tipo, isso não é crime, entendeu? E uma das coisas que eu fico muito pensando também é porque, por exemplo, uma das coisas que as pessoas mais tiram sarro nesse livro, ai, o fato dela ter 21 anos e ser virgem. Qual é o problema? Sério mesmo que isso é muito mais motivo de discussão pra vocês do que todo o resto de abuso que ela sofre durante a história? Gente, ser virgem é uma coisa normal, tá? Todo mundo nasce assim. Parem de achar também que pessoas virgens são idiotas. E outra das coisas que me deixou muito puta nesse filme é porque a menina tá lá, ela fala pro cara que ela é virgem e deveria ser um dos momentos mais bonitos da vida dela. Ele vira pra ela, vamos resolver este problema. Problema? Que problema, colega? Problema tem você. Para com isso, porque você é um bosta de homem. E esse é o seu problema. Aí vocês devem estar pensando, ai, Nina, pega leve, porque é uma história de ficção, não é pra ser levada a sério. Não é pra ser levado a sério. Tá bom, então amanhã vão lançar um livro onde é uma distopia, onde o extermínio com homossexuais é completamente normal e eles têm mesmo que morrer. Você vai gostar desse tipo de história também? Só porque tem um romancezinho, você vai ignorar todo o plano de fundo e vai falar que é ok gostar desse tipo de coisa. É saudável. E que você desejar ser esse tipo de gente, ou no caso de 50 tons, de ter esse tipo de namorado, é legal, é ok. Vamos melhorar, né, galera? Vamos parar pra pensar no que a gente tá consumindo, vamos começar a se questionar, sabe? Até quando eu gosto da coisa, eu me questiono. Eu falo, nossa, mas por que que isso me atraiu tanto? Porque eu gosto de pensar, sério, pensar não dói, dá um pouco de trabalho, mas não dói, e eu tenho certeza que vocês vão sair seres humanos muito melhores, tá? E eu sei também que tem gente que vai falar, ai, nossa, mas você vem com essas ideias feministas e não sei o quê. Gente, se mais mulheres fossem feministas, elas não iam desejar caras tipo Christian Grey. Só porque ele é rico, ele é poderoso, não justifica ele querer ter total e controle absoluto sobre uma mulher, tá? Volto a dizer que nem sadomasoquismo é isso, tá? Sadomasoquismo você vê que é o prazer entre as duas pessoas, tá? Tem uma cena que me chocou muito, que depois dele ter stalkeado ela lá no bar e ter falado, e ele vai atrás, ele, não sei como, mas ele consegue rastrear o celular dela, sendo que eles ainda não têm nenhum tipo de relação. Começa daí, ele começa a perseguir ela, sendo que não tem contrato, não tem nada, e ele tá perseguindo a menina. Ele pega ela, bêbada, e ele leva ela pro hotel dele. Por que que ele não levou ela pra casa dela? Se ele fosse um cara decente, ele teria chamado a amiga dela e falado, ela passou mal, vamos levar ela pra casa dela, e, né? Enfim, eu fico puta com esse cara porque tem mulheres desejando ele e ele é um babaca, e elas não reparam isso, tá? Infelizmente. Então, quem sabe eu até posso estar ajudando algumas mulheres. Enfim, eu espero mesmo, porque sororidade, gente, né? Por favor. Ele leva ela pro quarto de hotel, ela acorda assustada, porque ela fala, poxa, eu tava bêbada, será que esse cara se aproveitou de mim? Né? Tipo, tá aí outra coisa. Se ele tivesse feito alguma coisa, seria sem o consentimento dela, e isso a gente sabe que é estupro, né? Errado. Aí ele chega e fala pra ela, se você fosse minha, você não andaria por uma semana. O cara literalmente ameaçou ela de violência. E tipo, se você fosse minha, como assim se você fosse minha, cara? Ela é dela. Deixa ela em paz, isso não existe, tá? Ele literalmente nessa cena, ele ameaçou ela de violência. Tipo, se você fosse minha e tivesse bebido, eu ia te espancar até você não poder andar. Sério que vocês gostam de um cara desse, gente? Se vocês gostem,
Sério, melhorem. Leiam sobre feminismo, procurem se informar e ver que vocês são muito melhores do que isso. Vocês precisam não. Se vocês quiserem, vocês têm que ter um cara que respeite vocês acima de tudo e que seja pra ser companheiro, andar lado a lado, nem à frente nem atrás, tá? É um recadinho da tia Nina pra vocês. Fico muito puta com essas coisas, mas... Se eu for comentar todos os casos de abuso que rolam durante o filme, eu ia ficar aqui, ia fazer um longa-metragem, e não é esse meu foco. Inclusive, eu vou deixar pra vocês também um link na descrição que chama 50 abusos em 50 tons, tá? É uma lista onde a menina identifica 50, no mínimo, só no primeiro livro. Inclusive, esse texto se trata sobre o livro, mas aplica a várias cenas do filme também. Mostra 50 momentos onde não é romance o que rola, é abuso. Tá? Onde você vê que o Christian Grey, ele não é um príncipe, ele é um monstro e ele devia estar internado se curando. Respira, Nina, respira, porque você tá muito puta. Do site Não Me Calo, do Kahlo, mas o Kahlo é o sobrenome da Frida Kahlo. É um site feminista, sim. Leiam sem preconceito, sério. Não tem exageros naquele texto, é a realidade. Inclusive, mulheres que gostam dos livros, eu sugiro que leiam. De coração, gente, eu tô aqui tentando ser light, não sei o que, mas isso é um assunto muito sério. Abuso é muito sério, tanto físico quanto psicológico, e não é porque eu tô querendo dar uma de feminista boazona, não, isso rola com homens também. Eu tenho colegas que eles tiveram relacionamentos extremamente abusivos, onde a menina stalkeava, era louca, queria controlar, então assim, rola dos dois casos, tá? Lembrando que ser feminista não é ser contra homem. Eu quero muito que vocês leiam e reflitam. É grande, mas vale a pena. Foi aquilo que eu falei. Pensar não dói. Dá trabalho, mas não dói. E vocês vão sair muito bem mais informados. Eu acho que eu vou ficar por aqui, porque já falei muito da minha opinião, não só como filme, mas como história. E eu vou realmente fazer um apelo para vocês. Gente, vamos começar a pensar naquilo que a gente consome. Sério, porque eu não consigo entender como uma mulher consegue ler 50 tons e consegue se apaixonar por um homem tipo Christian Grey. Sério, vocês não precisam disso, gente. Eu prefiro que vocês sejam apaixonadas pelo Edward. E olha que até o Edward tem os seus níveis de stalker. Mas enfim, isso fica para um outro vídeo, quem sabe. Mas é isso que eu peço pra vocês do fundo do coração, sabe? É o que eu falo, se mais mulheres fossem feministas, se mais mulheres realmente se amassem e se gostassem, elas não seriam apaixonadas por personagens tipo Christian Grey. Só uma última coisa antes de... Eu falei que eu ia embora, mas calma, não vou. Uma das coisas também que me irritou demais é porque os personagens, eles são muito mal construídos, tá? Principalmente o Christian, você vê que ele tem uma história muito legal, por mais que pra mim ele seja o vilão da história, vilões de história são legais. O fato dele ter problemas psicológicos jamais deveria ser voltado para o sadomasoquismo, porque sadomasoquismo não é problema psicológico. Não sei se vocês me entenderam. E só pra encerrar, eu achei que os personagens, eles deveriam ser um pouco mais explorados. A história é pobre, ela é porca, ela é jogada, os personagens, eles não são construídos. Tem personagens que aparecem numa cena, tipo, oi, tô aqui, depois não tô mais, sabe? O padrasto dela, poxa, o único cara legal da história, eu queria saber mais sobre ele, tipo, não, é só isso. Entendeu? Fisicamente, os personagens são iguais aos de Crepúsculo. Gente, aquela irmã Mia dele, até o cabelinho curtinho, é tipo da Alice. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que, do fundo do coração, mulheres que gostam de 50 tons, reflitam, revejam seus conceitos e se questionem por que eu gosto de 50 tons, por que eu gostaria de ter um cara abusivo, stalker e com todos os problemas na minha vida se relacionando comigo, porque vocês são muito melhores do que isso, sério, e existem caras muito bacanas e muito melhores que iriam acompanhar vocês, tá? Desculpa se esse vídeo não foi tão engraçado como os outros, mas precisava desabafar e precisava dizer tudo isso. Então, é isso aí.
Quem gostou, dá like, compartilha, comenta. Eu tô realmente muito curiosa pra saber a opinião de vocês, se vocês tiveram a mesma opinião que as minhas, ou se quiser falar que eu fui uma tonta, que é só ficção, fiquem à vontade, a opinião de vocês, prometo respeitá-las, tá? É isso, beijos, até a semana que vem com mais filmes. Ah, e leiam os textos e os links que eu vou deixar, hein? Tchau, galera. Corta!